Oh, so here we are! Olha só, a gente já tem alguns comentários aqui da galera, inclusive, que já está assistindo a gente. E detalhe, eu já entrei aqui nessa live, não dei nem oi, não dei nem boa noite. Eu tô parecendo a minha tia Zélia, que a gente chegava na casa dela, ela contava todo o histórico médico dela antes de dar um boa noite, um bom dia. Isso que a gente se mudou para Florianópolis, quando visitar ela em Gaspar, fazia anos que não havia. E ela, olha, semana passada eu fui lá, eu tive que ir no fisioterapeuta para fazer isso aqui, assim, com a mão, parecia uma aranha, assim, subindo pela parede, credo. Então eu tô que nem a minha tia Zélia hoje aqui, nem dei boa noite, já tô falando que a gente tá aqui com a Ariadne, que marcou, o Ricardo, eu espero que vocês estejam assistindo, a Tati Queiroz, que tá aqui, a Ana Karina, que disse que vai estar no ensaio, mas vai ver assim que voltar, então, bem, boa sorte. A Simone Olivieri, que disse aqui que estava aguardando. Victor Long Batista, bora assistir. Cassiano Santana, ansioso. Rômulo Martins, ao vivo é isso. Ao vivo é isso aí. É isso que, né, Rômulo? Por favor, né? Não me deixa no vácuo aí. Fala, por favor, isso o quê, tá? Cassiano Santana, minha dúvida de sempre é: como usar os exercícios nas músicas? A gente já vai falar a respeito disso, Cassiano. Graziela Piasson. Não começou ainda, né? Aí o Rômulo colocou. Não. Na verdade, agora sim, né, Rômulo? Né, Graziela? E a Noemi Cremonese também está aqui. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Leandro Dantas com um Peace and Love for Everyone. Muito bem, então sejam todos muito bem-vindos. A galera tá chegando ainda, mas a Natália Viana disse aqui que tem a mesma dúvida do Cassiano. Eu imagino que vocês, então, estejam me ouvindo bem, né? Então, se estão me ouvindo bem, coloca aí o número 5, por favor, nos comentários, que eu vou querer ver que vocês estão me ouvindo bem. Ter a certeza que vocês estão me ouvindo bem? Comenta 5 ali, por favor, tá? Eu vou tomar uma água, que é o tempo de latência, é o tempo de delay aqui entre eu falar e vocês escutarem. Natália Viana, 5, Vitor Long Batista, 5, Luciana Silva, boa noite. Boa noite. E antes de a gente começar para valer e chamar a nossa convidada dessa live de hoje, dessa live aqui no Facebook de hoje, eu quero pedir para vocês compartilharem. Fernando, querido, como é que faz para compartilhar? Eu estou vendo no celular, eu queria saber. Como é que faz para compartilhar, querido? Faz assim, ó. Abre lá o celular, tem lá a live, né? Aí deixa eu cortar o meu volume aqui. E vocês vão fazer assim, ó. Olha lá, ó. Aí vai ter a live rolando, não vai? Aí vai ter a live rolando ali. Opa, tá aqui, né? Aí aqui embaixo vai ter assim, ó. Compartilhar. Tá vendo ali? Olha lá, ó. Compartilhar. Aí vocês vão apertar em compartilhar. Aí vai aparecer assim, ó. Opa, desculpa ali. Compartilhar agora, copiar link, compartilhar com o grupo, ou ainda, se arrastar para cima, olha só o que acontece, olha só que legal. Vocês podem convidar os amigos de vocês, tá? E por que vocês deveriam convidar os amigos de vocês para isso aqui? Eu já vou convidar aqui, ó, já vou convidar o William, a Tina Queiroz, vou convidar o Thiago Prestes, a Cristiane Miller, eu só não vou convidar o Ken Busman porque ele não vai entender o que a gente vai estar falando. A Dani Batista, a Flávia Simão, deixa eu ver quem mais, a Flávia Badaró. Vamos convidar aqui a rapaziada aqui, né? Mauro André, Ana Flávia Zuin, vamos convidar os meus amigos aqui, Michael Alex, enfim, convidei uma raça, Iracema, Denise, pronto. Já convidei alguns, então olha só, aí fica ali o convite enviado. E sabe por quê, pessoal? Sabe por quê que eu estou pedindo para vocês convidarem os seus amigos e também compartilharem isso aqui? Porque não só a nossa convidada de hoje merece esse compartilhamento, merece que a nossa audiência bombe aqui, como também os amigos de vocês merecem assistir essa live, merecem participar disso aqui. Porque hoje nós temos aqui ninguém mais, ninguém menos do que ela, que é doutora em performance vocal pelo Instituto de Artes da Unesp e professora de canto
popular e erudito. Ela também é especialista em voz pela PUC, é formada também lá na pós-graduação do FIV, que é a Formação Integrada em Voz, do SEV, tá? E faz parte desse coletivo de professores de canto da maior cidade do Brasil e uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo, que é justamente o coletivo Vocal SP. Então, vamos receber hoje para falar com a gente sobre Entre a Expressão e a Técnica, reflexões sobre técnica e pedagogia vocal. Recebamos com muito carinho aplausos, likes e coraçõezinhos e curtidas e tudo mais. Recebamos aqui na tela Joana Mariz. O Mauro fez um negócio muito legal. Ele fez... Muito bem, Joana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Faltou alguma coisa? Muito legal. Eu sei que a tua formação é bem extensa, eu quero ter certeza de que não faltou nada. Sempre tem os cursos que a gente faz, né? Eu fiz o curso de Fisiologia Acústica da Voz também na Suécia, lá com o Sundberg, fiz o Somatic Voice Work nos Estados Unidos. Sempre tem alguma coisinha que sobra, se for olhando. Legal, né? Mas eu diria o seguinte, né? Eu diria que esse detalhe não deveria ter sido esquecido, né? Poxa, eu vou me culpar por isso depois aqui, eu vou me flagelar. Mas, poxa, esse do curso com o Sundberg aí é sonho de consumo de muitos, né? Nossa, foi maravilhoso, assim. Na verdade, eu fui levar um trabalho para um congresso que chama PAS, que é Physiology and Acoustics of Singing, que é um congresso só de fisiologia acústica do canto. E aí tinha um asterisco, assim, no finalzinho, né, da inscrição. Quem quiser pode também se inscrever para o curso do Sundberg. Eu falei, nossa, será que é barato? De repente, já que eu vou para a Suécia, né, eu vou para lá. Era de graça na época. Ô, louco! Nossa, daí eu falei, o quê? Escrevi uma carta de interesse, fui, e foi super legal, porque, enfim, tinha outros alunos lá, tipo o Brian Gill, que hoje em dia é professor do curso, era meu colega da turma. Legal. Eu conheci gente muito bacana nesse curso. Uhum. E daí abriu toda uma coisa nova para mim, né? De ler os artigos, de entender o que está acontecendo. Enfim, eu já vim estudando isso na Fono, já estava lá no congresso e tal. Mas depois do curso, deu uma super iluminada, né? Eu não vou perguntar quanto tempo isso faz ou em que ano foi, assim, porque o pessoal pode achar que é indiscrição da minha parte, apesar de eu poder garantir para vocês, tá, que a Joana Mariz está muito bem. Está muito bem. Tá me chamando de velhinha. Não, calma lá. Foi em 2010, foi em 2010 isso daí. Foi recentemente, foi recente. Mas posso garantir para vocês, Joana Mariz está muito bem, pessoal, e imagino que muito bem também, porque trabalha com uma coisa que é apaixonada, não à toa fez tanta coisa, né, fez tanta formação, e aí eu queria aproveitar então esse momento aqui que a gente está falando sobre o teu histórico e tudo mais e tal, queria que tu contasse aí para o pessoal que está assistindo a gente, Joana, um pouquinho da tua trajetória, como que começou, da onde que surgiu essa história de dar aulas de canto, Então eu queria saber, tá? Então vou te deixar, inclusive, sozinha na tela aí, falando para nós um pouquinho sobre a tua trajetória. Manda lá. Bom, eu, na verdade, não estudei música desde pequena, como, sei lá, muita gente que faz música estudou. Eu comecei cantando no Coral USP, logo que eu entrei na faculdade de cinema, que eu chamo de minha outra encarnação, porque eu trabalhei durante um tempo em cinema, enquanto estudava música, e aí eu comecei a estudar no coro, os professores começaram a falar, você canta bem, canta aqui, canta ali, eu sempre gostei de canto popular, e aí chegou uma hora que eu fui estudar com um professor de canto popular, mas ao mesmo tempo me apaixonei por uma professora de canto lírico, que apareceu vinda do Japão, que é a Eiko Senda, e comecei a estudar canto erudito popular ao mesmo tempo. Então, sempre para mim, essa coisa foi um pouco em cima do muro. Aí, quando acabei a faculdade de cinema, senti que queria continuar e prestei a faculdade da Unesp. Até então, muito contaminada pela ideia de que existe uma técnica para tudo, né, Fernando? E então eu falei, se eu estudar numa faculdade de canto erudito, eu posso continuar com essa coisa do canto erudito e a técnica me serve para o canto popular e tal. E naturalmente a gente vai, sei lá, as pessoas vão ficando curiosas com a voz da gente, vão pedindo para fazer aula, eu fui dando um pouco assim intuitivamente, e já faz uns 20 anos isso daí.
Mas eu fui percebendo que um pouco a minha voz foi ficando um pouco mais formatada para o erudito, como na verdade eu estava estudando só a técnica do erudito, depois que entrei na Unesp, né? E que também os meus alunos ficavam formatados. Então, chegou uma hora que eu senti que eu precisava estudar um pouco mais para entender o que estava acontecendo. Eu lembro de perguntar para minha professora de canto erudito, a amada, uma das pessoas mais inteligentes, um dos melhores ouvidos que eu conheci na vida. Eu perguntei para ela, eu não sei, eu tô com vontade de fazer pós-graduação em fonoaudiologia, porque talvez tenha alguma coisa na fisiologia que ajude a gente a entender a sonoridade melhor, né? O que a gente está fazendo. Ela falou, não sei. Eu não sei, esse negócio de fonoaudiologia, se vai te iluminar alguma coisa, porque, na verdade, você tem que apoiar e pensar no lugar certo e tal. Eu falei, não, mas lembra quando você me falou da minha língua? Que a minha língua fazia barquinho? E lembra como melhorou quando eu corrigi isso? Eu não sei, eu acho que eu posso descobrir alguma coisa. Eu entrei na pós-graduação em fono achando que eu ia descobrir alguma coisa. Quando eu me dei conta que não era alguma coisa, era tudo, nossa, fez assim, paf, né? Abriu uma senda nova. E junto com isso eu descobri toda uma literatura sobre pedagogia vocal moderna que eu não tinha conhecido na faculdade, né? Na biblioteca da Unesp tinha mais os livros antigos, Lili Lehmann, Madeleine Manchon, Claire Dinville, essas autoras assim. De repente eu conheci o Richard Miller, o Venard, né, o Seth Riggs mesmo, enfim, toda uma galera que já vinha escrevendo já depois dos anos 50. Daí eu fiquei com muita vontade de retornar para a música com esse conhecimento. E daí já estava dando aula para caramba, já fazia já 10 anos já que eu estava dando aula. E aí eu resolvi fazer um mestrado na música para levar de volta para os meus colegas isso que eu estava tendo contato, porque isso era uma inquietação que eu sentia que todo mundo tinha, mas que talvez não tivesse em contato com esse material. Como eu sinto, né, que de uns, sei lá, 5, 6 anos para cá, a gente está se inquietando mais e promovendo mais cursos com esse foco, né, de religar um pouco a técnica tradicional com as pesquisas recentes de ciências da voz e talvez maneiras novas de trabalhar a voz e maneiras novas de entender o que já era feito antigamente, né. E então, por isso, eu entrei no mestrado em música. E no meu trabalho lá na PUC, eu estudei a linguagem do professor de canto, porque uma das coisas que me intrigava era assim, existe uma relação entre essa coisa de voz na máscara, voz atrás, voz na frente, o que realmente está acontecendo, né? Aí foi muito interessante, porque daí eu conversei com 20 professores de canto, conheci perspectivas muito diferentes de trabalhar o canto. E aí, no mestrado, eu resolvi trabalhar com 2 linhas de canto, assim, do ponto de vista abordagem pedagógica, né? Uma linha bem empírica, ligada à tradição musical e ligada à tradição musical mesmo de cada estilo, e a outra linha mais informada, mais influenciada pelas ciências da voz. Informada, acho que não é um bom termo. Uhum. Por um lado, e 3 eixos estilísticos por outro, que era o canto popular brasileiro, o canto lírico e o canto influenciado pelo canto pop americano, que eu chamei de canto contemporâneo comercial americano. E daí eu trabalhei com 6 professores, assisti um monte de aulas, observei o que eles estavam fazendo, e eles trabalharam na minha voz, que eu achei uma delícia. Então, passei por todos esses professores, que eram, enfim, tentei fazer com os professores mais referência de cada uma dessas abordagens, e foi demais, assim. E aí a pesquisa foi indo, e ela acabou sendo promovida a doutorado, por isso que eu sou doutora. Virou um doutorado direto. E junto com isso eu fiz o FIV, junto com isso eu fiz o curso do Sundberg, eu fiz o curso da Dini, né? Fui fazendo essas coisas aí. E aí terminei esse doutorado em 2013, desculpa, terminei. E aí é isso, daí dando aula, comecei a dar aula numa faculdade, tive a sorte de ser contratada numa faculdade para dar aula de canto erudito popular, que normalmente as pessoas perguntam, né? Mas e aí, você é cantora lírica ou você é cantora popular? Eu comecei em cima do muro e sou em cima do muro até agora. É isso, às vezes eu sou cantora lírica, às vezes eu sou popular. E aí é isso, daí eu comecei a dar aula na Santa Marcelina, acho que em 2011, 2012, e de lá para cá a gente vem fazendo um trabalho lá, que é esse trabalho de religar um pouco as coisas, né, tentar religar. E nesse meio tempo a gente também começou a ter as reuniões do Vocal, que é esse grupo de professores, principalmente de canto popular de São Paulo, né, que a gente começou só refletindo, conversando sobre as coisas e as inquietações nossas. Como que trabalha repertório? Essa pergunta, né? Como é que a gente conecta os exercícios com o repertório?
como é que a gente aborda a psicologia do aluno, como é que a gente aborda a expressividade, como é que a gente aborda a técnica. E dessas discussões foram ficando tão bacanas que a gente ficou com vontade de abrir, né? Isso, para as pessoas de fora do grupo. E aí a gente começou a promover alguns cursos, alguns encontros e tal. A gente tem um congresso grande que a gente quer promover, que estamos precisando de patrocinador ainda para fazer. E nesse meio tempo a gente tem feito essas coisas. E aí a vinda da Dini é um pouco nesse contexto. Acho que é isso, basicamente, assim. E fora isso, canto para lá e para cá. Né? E o que tu tem feito hoje em dia como cantora? O que tu mais tem feito hoje em dia como cantora? Então, eu tive uma bela fase que eu cantava canto popular brasileiro, né? Bom, junto sempre com o cantor erudito, mas agora eu casei, faz uns 5 anos já, eu casei com um pianista erudito, então a gente tem um duo, e mais ou menos a história do duo é fazer música de câmara, mais século XX, assim, e dar uma misturadinha com música popular, mas uns arranjos meio... um pouco em cima do muro também, porque ele também é em cima do muro, na verdade, assim, ele toca soul, umas coisas assim. Tu te considera uma cantora crossover, então? Como cantora? Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. É bem a minha pegada, assim. Eu tenho jeitos bem diferentes de cantar as coisas. Mas não é aquele crossover típico, que talvez seja que vem do belting pro canto popular. Eu não me considero uma belter. Eu sei muito bem dar o exemplo pro aluno. Eu sei construir essa voz, mas não é uma voz que eu fico à vontade de fazer, assim. Eu acabo não usando muito isso. Eu uso mais uma emissão perto da música popular brasileira mesmo, quando eu saio da emissão do lírico, né? Como professora crossover. Uma professora crossover? Muito. Não, eu brinco assim, que uma manhã na minha casa, assim, é muito engraçado, que assim, começa 9 horas da manhã, tem um querido aluno meu que é cantor de sinagoga. Então tem os cantos judaicos e tal. Daí depois entra uma cantora popular, belter. Aí depois tem um cantor erudito. Aí depois tem uma cantora popular brasileira que não usa belting, usa mais a voz mista da música brasileira. Aí tem ator, né? Ator que canta. É uma mistureba danada e uma mistureba muito gostosa, assim, na verdade. Na tua vida... Pode falar, por favor. Não, por favor. O que mais me encanta, assim, na voz é mesmo essa coisa da flexibilidade. Eu adoro experimentar coisas, né, e descobrir coisas novas. Nem tudo eu uso na minha expressão, porque, na verdade, a hora que você está se expressando, enfim, tem outras coisas que surgem que acabam determinando o que você vai usar, mas é demais, assim, por exemplo, você fazer uma coisa de música contemporânea erudita e, de repente, tem um grito, que é uma coisa super inusitada, né, para o cantor erudito. Ou, sei lá, fazer um sussurro, você expandir um pouco a sua noção do que é uma voz. Né, que está explorando todo o seu potencial expressivo, né? Acho que tem interessante, inclusive, interessante essa coisa que tu falou, Joana, a respeito tipo de canto erudito contemporâneo, porque é algo que eu, de verdade, é algo que foge do meu radar. Eu costumo, inclusive, usar essa expressão, né? Meu radar, ele não está sintonizado para pegar frequências das produções atuais da música erudita. E o que tu trouxe aqui agora, inclusive, na verdade, é uma coisa de uma música erudita contemporânea, mas que faz uso de padrões de emissão típicas do popular, típicas do dito popular, ou ditas, talvez, do que seriam aqueles... Tem aquela moça, não me lembro o nome dela agora, que ela fala dos primal sounds, que são sons primitivos, né? Os nossos sons primitivos e tudo mais e tal. Não sei se a gente tem uma classificação para isso. A gente tem uma coisa que chama técnicas estendidas, né? Que tem aquele som convencional. Tem uma cantora super interessante que chama Bárbara Hannigan, que faz isso. Ou, sei lá, uma Meredith Monk. Tô falando tudo com sotaque aportuguesado, mas enfim. Como é que é o nome da primeira? Bárbara Hannigan. Então, assim, vai ter o padrão de emissão erudito, vibrato, colocação e tal, e nananã, mas, ao mesmo tempo, às vezes tem coisas que são, sabe, na verdade vem da vanguarda esse canto, né? Ele acaba explorando, sei lá, o grito, o riso, o sussurro, coisas que vêm da expressão vocal, no geral, não é nem do canto popular. Pode até ter uma coisa do canto popular, mas, na verdade, é explorar o instrumento na sua totalidade, né? Não só o chiaroscuro, mas também o metálico, mas também entendeu?
De repente pode ter uma coisa de canto de tuva, enfim. O Mauro tá falando que é a Janis Chapman. Janis Chapman, obrigado, Maurão. Obrigado, brother. Janis Chapman, esse é o nome. E o nome da moça é esse aí, né? Barbara Hannigan. Ela mesma. É isso? Tá, só fui pesquisar ali rapidinho ali, porque eu também não a conhecia. Ela é uma cantora dita erudita ou... Erudita. Outra é essa, Meredith Monk também. Bárbara Hannigan é maravilhosa, concordo. Raíssa. A Raíssa tá colocando aqui, inclusive, aqui, ó. Bárbara Hannigan, maravilhosa. Cantar e reger orquestra ao mesmo tempo é muito... Peraí, ela faz isso? Ela faz isso com espartilho e uma blusa, assim, de sabe, de sadomasoquista, como é que é ela vem como, sobretudo assim, quando ela tira, de repente tá com corpete preto, super sexy, cinta liga. Demais. Que legal, cara! Poxa, que massa! Eu não conhecia, não. Isso estava totalmente fora do meu radar. E ela trabalha legal. Também com esse alargamento estético, então. Também. Total, né? Porque ela faz música contemporânea. O que eu faço, na verdade, eu acho que ele é mais dentro da casinha até, né? Do que essas cantoras que eu tô falando. Mas a minha busca, a minha pesquisa por essa quantidade de sons como intérprete passa por aí, sabe? O que mais eu posso fazer? O que eu posso descobrir para potencializar esse texto que eu tô falando? Eu tenho uma relação muito forte com a canção, né? Por causa da minha relação com a canção popular brasileira, eu acabo tendo uma relação muito forte com todas as canções, né? Então, acho que é isso. O que precisa para essa canção chegar, né? Sei lá, acredito muito nisso, a potencialidade expressiva da voz, né? E daí a técnica como uma coisa, por isso que o título da tese é esse, né? Entre a expressão e a técnica. A técnica como uma coisa que te deixa dar esse salto, né? Que te permite fazer esse salto com saúde e poder mudar de voz sem se cansar ou explorar as coisas, né? Gosto muito dessa. Até, inclusive, uma coisa que tu falou aqui foi interessante, que eu vejo que muita gente hoje, pelo menos, a gente lida com muitos cantores jovens aqui no estúdio, temos cantores de tudo quanto é idade, na verdade, mas tem uma galera mais jovem e tem algumas pessoas também mais, assim, tipo, já nos seus 20 e poucos, 30 anos também e tal, que às vezes ficam tão absortas, assim, sabe? Tipo, querendo trabalhar a técnica vocal, que acabam esquecendo esse lado da expressão. E o que tu falou me pareceu, pelo menos me soou, obviamente, eu vou deixar aqui para ti para falar isso, que é um pensamento que eu sempre falo para os meus alunos, gostaria de saber se tu concorda com isso, de que a técnica vocal, ela é um meio e não um fim. Ela é um meio através do qual tu vai conseguir expressar, ou seja, chegar, aquilo que tu falou mesmo, né? Tipo, fazer a canção chegar, fazer a mensagem chegar. E aí queria que tu falasse a respeito disso. Para ti também a técnica vocal é um meio? Sim, total. Eu acredito muito num dizer de uma pensadora que eu acho bacana, que é a Chefa Alonso. Ela vai falar, a técnica está a serviço da expressão. Primeiro você quer se expressar, depois a técnica vem. Então, acho que a gente, na verdade, a gente tem uma ansiedade, uma vontade de se expressar, e daí fica com uma paleta muito reduzida, né? De ferramentas. E daí a gente vai atrás, sabe? Mas eu acho que nesse caminho, às vezes, como a técnica é uma coisa muito encantadora, e agora tem muito material para desenvolver a técnica, né? A gente tem de todos os lados métodos, experimentos e tal, coisas que ajudam a gente a passar por aí. Às vezes eu acho que a gente se perde no caminho, sabe? Assim, precisa relembrar essa coisa da expressão, porque a expressão, de certa forma, essa coisa do talento, como ser expressivo, como chegar, muitas vezes não é tão desenvolvido ou tão fácil, não é uma coisa tão passo a passo, né? Quanto a gente poderia imaginar com relação à técnica, que é mais clara, assim. Muitas vezes, eu sinto que os professores, às vezes, até fogem disso. Alguns professores fogem disso. Tipo, não, vamos fazer a técnica e daí você usa o seu dom e tal. E tem um monte de ferramentas para desenvolver essa expressividade também, né? E que eu acho que a gente tem que ir lembrando disso. Uma das coisas é lembrar que isso existe, não achar que é só a gente aprender a fazer, né, as coisas tecnicamente que vai resolver esse lado da expressão, né, fazer a gente se sobressair ou simplesmente se comunicar, não precisa se sobressair necessariamente, na minha opinião, né. Eu acho que o intuito da gente cantar é se comunicar com o outro e passar um momento juntos, né, acho que isso é muito importante, não sei. Sim. Então, acredito total que é um meio e não um fim, concordo.
Legal, bacana. Diga-se de passagem, tu falou uma coisa aqui legal agora que eu gostaria de perguntar. Joana Maris, aqui para a rapaziada, agora a gente já está com 43 pessoas aqui ouvindo a gente. Ó, viu, Joana? A gente já encheria uma sala, viu? Ó, que legal. Tem Tô aqui vendo as pessoas de vários lugares, né? a Miriam de Sergipe, a Renata de Belzonte, a Jane da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, diga-se de passagem. Pô, eu ainda quero conhecer Petrópolis, porque eu vi algumas fotos e achei muito bonita. Enfim, tem uma galera aqui de vários lugares aqui realmente, inclusive o pessoal que chegou agora, não esquece de compartilhar, tá? Convidar os amigos aqui para vir bater esse papo aqui com a gente. Joana, você falou aqui a respeito da questão de dom, tá? E isso, enfim, muita gente... E aí, obviamente, eu falo mais mais leigos, assim, né? Pessoas que estão ligadas mais ao meio da educação musical e tudo mais. Normalmente já tem isso um pouco mais bem resolvido, essa questão do dom, né? Mas vamos lá. Número 1, primeira pergunta. Tu acredita em dom? Já quero emendar com a segunda pergunta. Acreditando ou não, como que tu descreveria o dom para as pessoas? Principalmente para as pessoas leigas que, enfim, que acham que tem que nascer com o dom ou não canta, ou simplesmente não canta. Não, então. Olha o que eu acho. Eu acho que algumas pessoas têm um gosto intenso pela música desde pequenas. E isso faz elas correrem mais atrás. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Os 2 são muito musicais. O pequeno, que está com 1 ano e meio agora, ele tem um interesse em comum por sons, que talvez seja até do pai dele, que também é assim desde pequenininho, 4 anos. Mãe, posso tocar piano? Posso tocar piano? Então, assim, tem uma coisa, é maníaco por música, assim. O meu filho canta o som da máquina, ele canta a musiquinha, ele já percute com ritmo e tal. Meu outro filho não tinha esse drive, o drive dele era mais ficar subindo nas coisas, trepando nas coisas, então ele aprendeu a dar estrela super cedo, tal. Vamos dizer que então o dom dele era mais o físico e o dom do mais novo é o musical. Mas ele se desenvolveu musicalmente muito bem, porque na verdade isso é uma coisa que tem a ver com horas de voo, a prática, né, com querer fazer, enfim. Eu, por exemplo, né, me interessei pela música, me interessei quando era criança e tal, mas me interessei mais quando entrei na faculdade e tive contato. Eu tinha uma afinação, mas não era uma afinação maravilhosa. Eu tinha uma voz, mas não era uma voz maravilhosa de jeito nenhum, né? Era uma voz ok, normal, de coralista, assim. É uma coisa que se desenvolve, claramente, tanto a técnica quanto a expressividade. O dom, eu acho que é essa inclinação natural que a pessoa tem pela vontade de ficar fazendo aquilo repetidamente. Eu vejo assim. Mas quem não teve isso e começa a ter a partir de um certo momento, que muitas vezes é o caso dos nossos alunos, acho que é uma coisa que a gente vai construindo, vai desenvolvendo, vai abrindo essa porta dentro da gente, né, aos poucos. E acho que, enfim, não vejo... É uma coisa que eu até brigo muito. Tem um artigo meu para sair aí na revista de canto popular da Unicamp, que é isso, falando, olha, a gente trata os artistas como se fossem heróis que superam as grandes dificuldades e daí ganham o direito de se expressar. E não, expressão vocal é um direito de todo mundo. 1. E 2, o direito de desenvolver essa expressão vocal também é de todo mundo. O direito de ser cantor também é de todo mundo, né? Agora, precisa a pessoa se interessar, não acho que coisa obrigatória. Enfim, a pessoa tem que estar afim, né? Eu acho. Eu vou até colocar isso aqui assim, tipo, e tipo, olha só, vou até fazer um negocinho aqui, porque isso aqui merece, né, ser exposto aqui para todo mundo. Tô colocando aqui, ó, expressão vocal é um direito de todo mundo, Maria Joana. Ela acabou de dizer isso, já entrou aqui como citação. Muito bom, poxa, obrigado por ter falado isso, cara. Obrigado por ter falado isso. Muito legal isso, Joana. Porque muita gente realmente tem essa coisa, né? Tipo, meio mística a respeito dos cantores, meio mística a respeito do ato de cantar e tudo mais e tal. O que, de certa forma, é muito louco, porque às vezes eu fico pensando assim, cara, às vezes essa pessoa nutre dentro dela, e às vezes só dentro dela, um desejo de cantar, um desejo de estar, às vezes, tipo, fazendo a festa, sendo a festa dos amigos, né? Às vezes um desejo de poder, sei lá, fazer uma serenata para a esposa, ou alguma coisa assim do gênero.
Mas essa pessoa acha que não nasceu com dom, ou seja, isso acaba limitando até a procura dela por profissionais que saibam, que estejam estudando e se especializando para quê? Para, tipo, decupar essa coisa do que as pessoas chamam de dom, né? Tipo, destrinchar isso em elementos ensináveis e aprendíveis, para que faça essa pessoa realmente ter isso aí que tu falou, a expressão vocal, que é um direito de todo mundo, muito bacana. Na verdade, todo mundo se expressa, né? Quando a gente acorda de manhã e fala assim, bom dia, a gente tá se expressando, tipo, tô cansada, ainda não tô aqui, né? Ainda não sou uma pessoa, que nem meu filho mais velho fala, né? As pessoas se expressam, elas não percebem isso, que elas se expressam o tempo todo. Óbvio que enfim, tem pessoas que são menos expansivas, mas até isso é uma expressão, né? Essa coisa de, se eu chegar para você e falar, Fernando, realmente, eu gosto muito de cantar, mas como a gente sabe que tem gente que chega, mas eu acho que eu não consigo. Isso é uma expressão de introspecção, de timidez e tal. Uhum. Trata-se um pouco de acordar a pessoa e falar, meu, é isso, se apodera disso, expande isso, acha outros lugares, né? Eu acho que o canto é muito isso, experimentar coisas novas a respeito de você mesmo, né? E daí se comunicar com outra pessoa pela escuta dessa pessoa. É muito bonito, né? É demais, assim. Acho que a gente fez muito bem de cantar e de ser professor de canto. Então, na verdade, até é bem legal isso, bem proposital. Parece que até a gente combinou aqui um roteiro, né, pessoal? Mas não houve roteiro, tipo, combinado. A gente só bateu um papo prévio, assim, para dizer, Joana, qual é a tua pira? O que tu gosta, sabe? Tipo, normalmente eu pergunto aqui pros nossos convidados, assim, tipo, cara, o que te dá tesão de falar, assim, sabe? E aí eu vou batendo esse papo aqui livre com a rapaziada e tudo mais. E tu falou uma coisa que agora a respeito, né, tipo, do cantor e do professor de canto. E nessa questão, né, ok, então existe um cenário, a gente pelo menos torce para que haja um cenário, né, de pessoas, então, que a gente derrube esse mito do dom, né, obviamente compreendendo que existem pessoas que têm mais facilidades que outras, ou aptidões que outras, né, que diga-se de passagem, a minha pós-graduação na área de neuroeducação, né? E aí eu tenho estudado a coisa do desenvolvimento neurosenso-psicomotor. Uau, que chique. O nome é chique, mas, tipo, enfim, a professora faz o negócio parecer, assim, tipo, mais palpável ao explicar o porquê de se falar neurosenso-psicomotor, né? Uhum. Depois eu abro meu parênteses aqui, mas eu queria deixar para ti primeiro o seguinte. Nesse imbróglio todo entre desenvolvimento técnico e desenvolvimento da expressividade, né? Que aí, obviamente, a tua dissertação de mestrado que foi promovida a tese de doutorado, né? E, obviamente, a tua opinião hoje da Joana Maria. Faz quanto tempo que tu apresentou a tua tese de doutorado, Joana? Foi em 2013, começo de 2013, vai fazer 5 anos. E imagino que desde então tu enriqueceu ainda muito mais as tuas convicções a respeito disso, né? Ok, para ti então, qual que é como que é a atuação desse professor de canto que precisa, ora, alinhar coisas técnicas, ora, alinhar coisas que tu mesmo falou aqui, tipo, que a pessoa precisa se empoderar daquilo para, sabe, botar para fora. Enfim, ou seja, há um equilíbrio tipo complexo, na verdade, no papel do professor de canto entre, ok, a gente vai tratar agora um instrumento anátomo, fisiológico e acústico, agora a gente vai tratar um instrumento humano que lida com expressões, com expressividade das emoções e tudo mais. Ou seja, é um papel bem complexo o nosso papel de professor de canto, mas eu queria que tu falasse, Joana, a respeito disso, a respeito de, ok, quais as responsabilidades, quais as estratégias, melhores estratégias e tudo mais, o que tu vê que o professor de canto pode fazer para desenvolver expressão e técnica? Bom, eu acho assim, vou falar um pouco da minha perspectiva, porque eu sei que tem pessoas que vão direto na expressão e, por exemplo, não passam pela técnica. Não é o meu caso, eu acabo sendo uma professora que trabalha bastante com técnica vocal. Um pouco porque eu senti falta disso na minha história, eu fiquei muito tempo batendo cabeça para resolver coisas e que só se resolveram quando eu entendi o que estava por trás, principalmente do ponto de vista fisiológico e a relação entre a fisiologia e a acústica. E também por eu trabalhar com vários estilos. Então, assim, eu acho que se eu fosse focada em um estilo só, eu poderia ser
mais intuitiva e mais empírica e tal, mas eu preciso desse empirismo, mas eu também preciso saber o que está acontecendo para poder transitar. E para eu poder transitar com os meus alunos. Eu não posso que chegue, por exemplo, sei lá, um cantor de rock e eu trate dele com a mesma, entendeu? Com os mesmos exercícios que eu trataria um cantor lírico para fazer uma sonoridade, enfim, cheia da ópera e tal. Então, eu acho assim que a técnica ela vem muito ao encontro das ansiedades desse cantor que está chegando, seja amador ou seja profissional. Eu acabo trabalhando mais com profissionais hoje em dia, né? Mas eu vejo que também a gente tem amadores que chegam e que querem, eu quero cantar tal coisa de tal gênero, porque é com isso que eu me relaciono e tal. Então começa com isso, você tem contato com a cultura da pessoa que está te procurando, né? E aí tem um desenho técnico que eu traço, não acho que é uma coisa obrigatória no professor de canto, eu acho que a gente tem uma gama muito grande de meios de trabalho, mas eu trabalho assim. Eu penso o que essa pessoa precisa tecnicamente para chegar onde ela quer. Daí eu dou uma avaliada no instrumento dela, vejo como é que está equilibrado toda a coisa dos registros, por exemplo, né, se tem tensões acontecendo, aonde estão acontecendo, como é que ela está se aproveitando das possibilidades acústicas, né, dos formantes, por exemplo, né, e daí eu vou direcionando as coisas para ir desenvolvendo o instrumento com a maior liberdade possível, porque eu sempre levo em consideração que o cantor, ele pode definir esses caminhos. Então, é um pouco aí que entra na minha vida o Somatic Voice Work, na verdade, que é esse método que a Dino Vetri criou, porque ele não pensa tanto numa sonoridade pré-concebida. A gente tem certos estilos que demandam essa sonoridade pré-concebida, né? Então, por exemplo, o teatro musical franqueado da Broadway tem certas sonoridades que tem que rolar. O canto lírico, operístico, tem certas sonoridades que tem que rolar. A gente sabe que a pessoa tem que chegar numa sonoridade X. O canto popular já é mais livre, talvez, né? Até certo ponto, né? Mas a gente tem que um pouco ir conversando com a pessoa e lidando com essas inquietações dela junto a um estilo que ela resolveu cantar. E essa coisa, a técnica vai ajudando a ligar essas duas coisas, né? Então, acho que a técnica tem bastante esse papel. E o Somatic Voice Work acaba tratando de exercícios muito... quase uma fisioterapia, né? Um pouco, o método. Então, ele programa pouco musicalmente. Aí, depois, o cantor tem um espaço para se expressar. Daí tem várias coisas de estilo que você tem que discutir, de escuta. Olha, vai escutar melhor isso daqui. Esse estilo não é tão assim, esse estilo não é tão assim. Aí, num curso que eu dei recentemente, me perguntaram, né? Mas, e aí, quando você vai, por exemplo, trabalhar com cantor de sinagoga ou com cantor de rock, você não é cantora de rock, como é que é? Então, varia um pouco. Quando é um estilo de canto do qual eu não me aproprio com muita intimidade, eu deixo o cantor trazer isso para mim. E aí é mais comum vir um cara profissional que está com problemas específicos para resolver, por exemplo, olha, eu não tenho resistência vocal, sou cantor de rock, mas eu não aguento fazer 3 shows seguidos, né? Daí eu vou trabalhar nele isso. Ou, às vezes, tem cantores que vêm de um estilo que eu manjo muito. Daí, esses cantores eu já consigo direcionar também nessa parte estilística. Então, acho que o meu trabalho, ele tem esse perfil um pouco de vocal coach ou de uma preparadora vocal para coisas que o cantor já traz, e um pouco do professor de canto de uma maneira mais ampla. Então, eu acho que a chave é um pouco isso, é um tripé, se eu pudesse dizer, né? A técnica é uma tradição musical e vocal que já vem antes, e que daí você tem que saber, a pessoa vai te trazer um pouco o que ela quer fazer, e você vai lidar com a tua bagagem com a dela. E a terceira coisa é a expressividade do indivíduo mesmo, né? Que é essa que a gente estava falando. Como ele vai se colocar naquela expressão vocal, dentro daquela tradição, dentro daquela técnica, como ele, indivíduo único, né? Como eu vi que a Mari Moga escreveu há pouco tempo, voz é identidade. Como é que a identidade dele vai se colocar, né, nessa expressão? Acho que é um pouco isso, não sei. Não sei se eu fui muito viajante. Não, muito pelo contrário. Eu achei ótimo. Deixa eu até colocar aqui o comentário aqui da Mari Moga. Conhece a Mari Moga, Joana? Conheço. A Mari legal. ela faz aula comigo. Ah, que legal, massa. Poxa, então a gente tem alunos da Joana hoje aqui. Muito obrigado aí pra rapaziada, né? Que os alunos da Joana, a rapaziada que acompanha a Joana, obrigado por estar aqui nessa live. Ô, Joana, tu falou uma coisa aqui agora
muito interessante, na verdade. Pô, na verdade, muitas coisas interessantes. Ah, tá. Mas algo me fez lembrar Algo me fez lembrar de uma palestra que eu assisti do Mark Baxter, agora em comecinho de outubro, lá nos Estados Unidos. Eu tive lá na conferência do IVTOM, que é o International Voice Teachers of Mix. E aí, o Mark Baxter, ele é o autor daquele livro, o Rock and Roll Singer Survivor Manual, uma coisa assim, Survival Manual, o manual de sobrevivência dos cantores de rock, tá? E é muito, assim, ó, tipo, eu posso te garantir uma coisa, esse cara poxa, é meio louco, porque ele é um dos caras mais fantásticos que eu já vi palestrar na área de pedagogia vocal, porque ele já tem seus 60 e o Mark Baxter, acho que ele é 2 anos só mais novo que meu pai, então ele tem 61 anos, né? Se eu não me engano. Ou seja, já tem uma vivência aí musical e técnico-vocal, tipo, bem grande, né? E ele tá aí nessa de pesquisar justamente o que? A neurociência, a psicologia do canto e tudo mais e tal. E, obviamente, é um cara super ligado também em anatomofisiologia, em acústica e tudo mais e tal. E uma das coisas que ele falou, enfim, aí tem uma parte lá da palestra dele que é fantástica. A palestra teve 3 horas e parece que teve meia, porque passou voando o negócio, assim. Legal. E aí num momento, ele começou a fazer a gente refletir a respeito das diferentes culturas do mundo e diferentes formas de expressividade vocal. Então ele colocou sonoridades que, às vezes, nós aqui, por exemplo, do Ocidente, que a gente vai achar estranho. Mas que lá no Oriente, tipo, é mega, é o padrão, né? E aí a gente vai entrar em diversas manifestações culturais, que, como o tuvão, o throat singing, né? Aquela coisa toda e tal, que mexe, né, na verdade, com nós que pensamos a respeito da anatomia, da anatomofisiologia, da acústica, disso e tudo mais. Poxa, como é que faz? Enfim, tudo mais. Só que aí ele trouxe uma reflexão muito bacana, e é aí que eu quero chegar, na verdade, em que ele fala em que e acho que vem a corroborar com isso que tu falou agora, de o aluno trazer a sua bagagem e mostrar para ti, mesmo que tu não domine um estilo, que tem a ver, que ele fala assim, que o canto, boa parte é a intenção da pessoa. E é muito louco, porque nós, como professores de canto, eu fico me perguntando isso, né? Como despertar essa intenção, né? Como despertar essa intenção? Como fazer aflorar essa intenção? Que boa parte, na verdade, o cantor já traz. Mas e quando ele não traz, ou quando essa intenção está muito escondida? Entende o que eu quero dizer? Tá vendo que eu tô acompanhando aqui a tua viagem, né? Desculpa aí a galera, os quase 50 que estão aqui com a gente tá dando uma viajada agora grande aqui, tá? E estamos só na água, tá? Não, eu mando pingo, mentira. Mas então, e aí? Como fazer isso, sabe? Tipo, despertar essa intenção. Eu acho assim, como eu falei, eu acho que todas as pessoas são expressivas já. Eu acho que se trata um pouco da gente ir conversando e aos poucos e permitindo que a pessoa se abra, e aí provocando pequenas mudanças, bem aos poucos, e ela se percebendo, e quanto mais ela estiver conectada com ela mesma, mais ela vai soltar isso. Eu não sei se é uma coisa que a gente... óbvio que a gente dá vários exercícios de expressão. Olha, canta isso agora forte, canta isso falando, canta isso... Vamos cantar em outro andamento, em outra tonalidade. Tem um monte de coisa que dá pra gente fazer. Dá pra gente fazer exercícios de grupo, né, de improvisação coletiva, enfim, pedir para a pessoa fazer aula de corpo ou dar uma oficina de corpo. Teve uma época que eu chamava um preparador corporal muito legal aqui de São Paulo, que é o Rubens Oliveira, para dar aula para os meus alunos particulares, né? E os da faculdade também, que eu convidava. E aí a gente fazia uma aula, que era uma aula meio de dança, cantando, uma vez por mês. Era demais. Nossa, os alunos amavam, assim. Só que depois começou a dar muito trabalho, eu acabei
parando de organizar, assim, porque, enfim, para as pessoas virem num domingo e tal. Mas durante uns 2 anos, ou 2 anos e meio, eu fiquei fazendo isso. Então, acho que tem vários jeitos da gente provocar, mas, na verdade, isso daí aparece quando a pessoa se sente conectada com ela mesma e ela entende o que ela quer comunicar, porque quando ela chega pra gente, ela sabe que ela quer comunicar alguma coisa, né? Mas, às vezes, demora para ela entender o quê? O que ela tá querendo? O que ela tá procurando com essa aula de canto, né? De fato, assim. E eu acho que aos poucos a gente vai conversando, a gente proporciona. Eu acho que a gente tem uma intuição, por exemplo, em indicar repertório para ela. Olha, você não canta isso daqui, né? E longe de querer ser psicólogo. Nossa, no começo, quando eu dava aula de canto, como as pessoas me contavam coisas, eu ficava tão aflita. Sabe, eu tô tendo um caso com o porteiro. Eu, não conta isso pra mim, eu não quero saber. Né? Não quero saber, senão eu viro cúmplice, para! Não, vamos cantar. Não é isso, né? Não é fazer terapia com a pessoa, mas ir percebendo, né, as coisas que ela tá trazendo, assim, muito sutilmente e fazendo com que ela consiga aflorar isso na voz, né? E eu gosto muito de falar que as coisas que acontecem vocalmente e que transmitem essa expressão são as coisas da prosódia, ou seja, ritmo, velocidade, cadência, qualidade vocal, que é muito nosso assunto, né? Ou seja, timbre, ênfases, pausas, velocidade de fala, dinâmicas, né? Então, assim, essas coisas que os falantes já usam, todas essas inflexões que são da prosódia, é que vão constituir a interpretação vocal no final, quase sempre. Quase sempre. Claro que no canto de tuva a parada é outra, né? Você tem uma coisa espiritual, você tem daí uma relação do indivíduo com o ambiente onde ele está cantando, né? Ele sabe que esse canto surgiu quando os caras têm muito eco daquelas montanhas da Mongólia e tal, né? E acaba retornando para eles. Então, tem alguns cantos populares que a gente sabe que saem daí, ou da relação com o espiritual, simplesmente com entrar em transe, ou com a relação com o ambiente, por exemplo, o canto de pastoreio, o cara que está tangendo o gado, né, o aboio brasileiro. É um choro, mas ao mesmo tempo é uma coisa de tanger o gado, tem a ver com o mugido e tal. Então não é que tudo seja isso, mas eu acho que a interpretação de uma canção, de um texto que envolve, né, daí uma mensagem específica, acho que passa muito por aí. A gente acordar a pessoa para esse poder que ela tem com relação à prosódia mesmo. E expandir um pouco, né? Aquela pessoa que chega falando para você, Fernando, eu quero tanto ser mais expressivo com a minha voz, eu não sei, é muito monotônico o meu jeito de cantar. Não, né? Melodia da fala, pausas, ênfases, dinâmicas, né? Acho que muito isso, assim. E é muito louco que algumas pessoas nem se tocam, né? Que fazem isso, né? Sim. Muitas pessoas são super expressivas falando e daí vão cantar, acham que estão entrando no reino das pessoas premiadas pelo dom e daí não usam essa expressão, né? Então, trata-se da gente um pouco falar, vamos conectar aí os dois lados, né, da expressão, essa expressão que você já tem com essa expressão que você está construindo e tal. Exato. Que isso acaba, na verdade, muitas vezes até dificultando o nosso trabalho como professores de canto, né? Quando a pessoa acaba criando essa imagem de que eu estou entrando, agora eu vou cantar. Aí ela se arma como se tivesse que armar. E mal sabe ela que toda essa armadura dela acaba criando barreiras técnicas cruciais, né, para se atingir um resultado expressivo, né? Com certeza. Eu acho que uma das coisas que mais atrapalham o trabalho do professor de canto são as crenças que as pessoas têm antes de cantar e durante o canto, sabe? Durante a construção do canto. Que pode ter sido construído por um professor de canto anterior, ou por ela mesma de assistir programa de TV que tem os cantores, ou X, não sei de onde vem. Mas isso eu sinto que atrapalha demais, assim. Vira e mexe, eu tô com os meus alunos, e eu vejo que, na verdade, o que está atrapalhando não é uma questão técnica, não é uma questão expressiva, é que a pessoa acredita piamente num negócio, entendeu? Então, assim, né? Por exemplo, sei lá, só vou conseguir me expressar se eu tiver minha técnica toda construída. Essa é uma crença super comum. Não posso me expressar antes de ter minha técnica toda construída, quando, na verdade, as coisas vão caminhando juntas, né? Ou crenças com relação à técnica vocal equivocada. Então, assim, tenho que pôr minha voz na máscara, então vou mirar minha voz na máscara. E não consegue cantar, né? Não consegue, porque não é aí que a voz ressoa, é uma sensação e tal. Deixa eu até falar o seguinte aqui, ó.
Tá aqui. Quem quiser cantar na máscara, faz assim, ó. Pronto, aqui, ó. Tô cantando na máscara para todo mundo aqui, ó. Muito bom. Vamos comprar uma máscara do Fantasma da Ópera para todo mundo, né? Para todo mundo cantar na máscara. Eu acho que essas crenças, às vezes, tem imagens, né, que a pedagogia tradicional criou que são super bonitas e úteis, como sensações depois do som já tá legal. Então, assim, se você tá cantando bem e canto erudito, provavelmente você vai sentir a voz um pouco mais, né, ressoando mais na cabeça e tal. O problema é que não é uma ferramenta, é um resultado, né? Ou, né? Ô, isso aqui tá sendo uma chuva de citações, hein, Joana? Ô, louco! Isso aqui vai servir para tese de doutorado para as gerações vindouras. Legal. Então, é isso, né? Ou então, quando você está cantando bem apoiado e gostoso, não sei o quê, você sente muita liberdade, mas antes você tem que sentir liberdade, né? Então, eu acho que muitas vezes os alunos vêm assim, com essas crenças, e às vezes demora muito para demolir isso daí. Então, de certa forma, quando a gente trabalha com um método de treinamento vocal, eu gosto de chamar de treinamento vocal, que faz as pessoas, sem querer, elas abordarem isso daí, depois você só mostra para elas, né? Isso eu acho bacana também. Você dá certos exercícios que provocam certos comportamentos na voz, né? E deixa a pessoa fazendo ali, explica para ela o que é, basicamente, tal, e depois, né? Depois você fala para ela, você percebeu que aconteceu tal coisa na sua voz? Você percebeu que isso tem a ver com aquilo, que tem a ver com aquilo, que então aquela crença que você tinha tão forte, talvez não seja mesmo uma coisa da realidade, né? E ela vai percebendo aos poucos. Acho isso bem interessante também, do trabalho de técnica, sabe? E eu acho também que, pensando na técnica vocal por si só, fora, né, se não existisse a questão da expressão, eu acho que o simples trabalhar a técnica com liberdade também é um negócio libertador pra caramba, sabe? Que é isso, né, de você, como você falou, eu achei muito bom, empoderar do instrumento, né? Você sentir que aquilo está na sua mão, que você pode dar aquele passo que você está querendo dar. Você pode experimentar, assim, aquela coisa, porque o instrumento responde. Essa coisa da resposta eu acho bem importante, assim. É uma coisa que eu sinto, para mim, como cantora, é importante, e no meu trabalho de pedagogia também, bastante. Até a Tati aqui colocou aqui, fez um comentário, colocando assim, ó, a técnica vocal ajuda a voz a funcionar e traz um autoconhecimento de nós mesmos que muitas vezes estava escondido. Então tem a ver realmente aí com essa coisa que a gente estava falando aqui, justamente sobre o conhecer-se e tudo mais. Expandir, né, a paleta do instrumento, né? O que ele é capaz de fazer, né? Acho que é bem libertador isso, né? Você fala, não, eu posso ir aqui. E daí, de repente, você volta para um lugar, vamos dizer, você estava cantando X área, daí você vai e experimenta um outro negócio. Você volta para a área, muitas vezes abre uma luz ali que não estava disponível antes, né? Eu sinto fortemente isso daí. Agora, Joana, eu anotei algumas coisinhas aqui, tá? Porque, enfim, vai vindo, tu fala uma coisa, eu já vou anotando e tudo mais. E aí tu falou aqui, por exemplo, vamos lá. Eu vou ir meio de trás para frente, assim, ou seja, pegar a última coisa que tu falou aqui. Tu falou uma coisa importante, né? A gente está, obviamente, aqui conversando sobre técnica vocal, sobre pedagogia vocal também, o que, de certa forma, a gente, então, conversa a respeito das responsabilidades do professor de canto, mas às vezes a gente discute pouco a respeito das responsabilidades do aluno de canto durante uma aula de canto. E ele falou ali, tipo, né, por exemplo, tu falou, imagino que, eu não sei como que tu foi como aluna de canto, mas eu como aluno de canto, eu fui muito Caxias, assim, tipo, eu ficava atento a tudo que acontecia com a minha voz, porque eu queria resolver as minhas tretas vocais, eu queria resolver todas, né? Então eu ficava muito atento a tudo que acontecia de diferente. E aí tu colocou uma coisa ali, né? Por exemplo, tu falou, que tu perguntou para o aluno, você percebeu isso aqui, né? E aí às vezes o aluno estava ali, né, desligado, assim, né? Que isso até é uma coisa que eu vejo que essa falta de foco, ela é meio da contemporaneidade, né? Tipo, essa coisa de a pessoa às vezes estar ligada mais aqui na notificação do celular,
Tá, né? O crush que não respondeu o WhatsApp, aí tá com a cabeça lá no crush e tudo mais, ou tá com a cabeça tipo no figurino que vai usar no show, ao invés de concentrar ali. Ou seja, uma aula de canto para funcionar precisa do elemento foco do aluno também, porque a gente pode estudar para passar as maiores ferramentas, as melhores ferramentas, mas se não tiver a participação do aluno ativamente, meio que nós indo junto com ele, minerar a voz dele, assim, no sentido de procurar coisas na voz dele, isso não funciona, né? O aluno precisa ter uma presença ativa integral na aula, né? Senão não acontece. Também, os vocalistas que eu trabalho, os exercícios que eu trabalho, que são muito esses do Somatic Voice Work também, eles exigem um pouco isso, porque, na verdade, se você não presta atenção no jeito que você está fazendo, sai outra coisa, outro resultado, né? Se eu te dou um exercício, sei lá, vamos, sei lá, colocar a língua para fora, aquele que você até viu, né, lá em janeiro. Vamos colocar a língua para fora e fazer. Se a pessoa fizer, é um exercício. Se a pessoa fizer, é outro exercício, funcionalmente falando, né? Do ponto de vista do treinamento funcional. A pessoa precisa estar presente. Como que foi a minha história? Eu fui uma aluna de canto durante muito tempo vagal. Por quê? Só o seguinte, traduz vagal, porque nem todo mundo entende o que é vagal. Vagal significa assim, aquela pessoa que não faz a lição de casa. Eu não fazia lição de casa, porque a minha professora falava assim, ela me dava os vocalizes, e ela falava, agora caiu a ficha. Aí depois ela falava, agora não caiu a ficha. Eu falava, bom, é uma questão de inteligência, então, não preciso praticar, né? Porque é uma questão de cair a ficha ou não cair a ficha. Quando eu me liguei que, na verdade, era uma habilidade física, ela até falava para estudar em casa, né? Mas assim, quando eu me liguei que era uma questão de habilidade física e de treinamento muscular, daí eu falei, entendi. Porque eu ficava super preocupada com as minhas tretas, eu era muito presente na aula, mas fora, eu falava, gente, essa semana foi ruim. Vamos semana que vem tentar de novo. Não, o aluno tem que estar presente, ele tem que estudar aquilo, né? Treinar aquilo várias vezes por semana para o instrumento adquirir uma outra condição muscular mesmo. Senão não acontece, não é uma coisa de inteligência. Sim, tem coisas que são cognitivas, são ajustes cognitivos que precisam ser adotados. Você vai falar sobre isso melhor do que eu. Mas tem uma coisa que é músculo, né? Tipo, não tem o TA presente de jeito nenhum. Tem que desenvolver, entendeu? E que diga-se de passagem, aí nesse caso, por exemplo, também, né, Joana, deixa eu fazer um link aqui com outra coisa aqui, na verdade, que eu anotei aqui, né, que tu falou uma coisa muito legal, tá? Às vezes a pessoa, ela não só não está presente para esses resultados, como também ela não se permite a novas configurações musculares, justamente por causa de crenças a respeito do que ela leu na internet, a respeito disso tudo, e ela acha que aquilo ou seja, ela também tem que estar aberta ao novo, né? Sim, isso é um processo também, né? Igual a gente tem essa coisa do indivíduo chegando pra gente no estúdio, a gente percebe ele, né? Como é que ele tá, se ele tá mais aberto, menos aberto, se ele tá mais desconfiado, menos desconfiado, é um processo. Tem gente que já vem e fica aberta logo. No geral, quando a gente tem uma primeira aula muito boa, a pessoa fala, isso aqui me interessa, vou continuar, vou entregar meu coraçãozinho na mão dela, né? Quando você não consegue esse acesso rapidamente, aí às vezes vira, né, esse embate, assim. Mas no geral, se você saca bem o que está acontecendo no começo e você consegue mostrar para ela que tem um caminho ali para ela percorrer bacana, normalmente ela se entrega, né? E aí essa coisa da presença é isso. Tem dia que a pessoa não tá focada, ela tá pensando no crush mesmo, ela tá com problemas pessoais e tal. Aí, paciência. Mas, no geral, eu peço isso, que a pessoa esteja presente, chama atenção, inclusive, durante a aula. Tipo, fica aqui. Outra coisa que eu acho que acontece muito com o aluno de canto é a ansiedade pelos resultados, né? Então, às vezes, você precisa fazer um exercício durante, sei lá, 3 minutos para promover um resultado que ele possa observar, né? Você faz, a pessoa fica no meio. Não, mas esse foi ruim. Não, mas esse não sei o que. Ela quer comentar todos, ou ela dá risada, ou não sei o que. Tipo, calma, ri depois e comenta depois. Faz o exercício, por favor, concentradamente. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção na vogal que você usou. Não pode mudar a vogal, ou pode mudar, ou para vogal mudar. Ela tem que estar presente a todo momento. Né? É uma coisa que eu acabo chamando muito. E dá certo, né? Porque ela se envolve a cada momento, assim.
Presta atenção, tá fazendo um glissando, como que começou, como que terminou, né? Até o Rômulo colocou aqui assim, ó, eu sou muito crítico comigo mesmo, Rômulo Martins. Ai, quem nunca, né, Rômulo? Pelo amor de Deus. Apesar de que aí eu até vou mencionar aqui para o Rômulo aqui, para tomar cuidado, porque se, por exemplo, ficasse criticando e afoito pelo resultado, como a Joana mencionou aqui, pode ser que tu não viva o processo. E o que eu vejo que muitos cantores estão pecando é porque eles não estão se permitindo viver o processo de desenvolvimento, sabe? O processo de fazer aquele exercício, X tempo, X dias na semana, e esse é o erro. Porque, enfim, invariavelmente vai errar, né? Mas a gente justamente está fazendo esse exercício para sensibilizar coisas novas, né? Configurações musculares novas, percepções novas, crenças novas também. Eu acho que o professor de canto, uma das coisas difíceis para a gente é que a gente... existe uma relação da gente ser o mestre e o aluno aprendiz, né? E isso, às vezes, é pesado, porque o aluno se sente muito cobrado... Ele se cobra muito, ele é o pior crítico de si mesmo. Às vezes a gente fala uma coisa que é simples, assim, você começou com a vogal A e terminou com a vogal O. Eu queria que fosse A o tempo todo. Não, porque eu não consigo, porque é a terceira aula e eu ainda... Tipo, não, é um negócio simples. Faz A aqui e A aqui também, sabe? Menos, vamos ser mais pontual e mais prático, assim. E que eu acho que é isso, eles têm uma expectativa muito grande, né, também de... Parece que a nossa aprovação é muito importante, mas ao mesmo tempo eles sabem que a gente tem que ajudar eles dando esse feedback e corrigindo, né? Não sei se é a melhor palavra corrigindo, mas enfim, sendo aquela pessoa que escuta e que dá esse feedback e que direciona, né? Que ajuda a direcionar para o lugar que ele quer. Então, eu acho que muitas vezes o ambiente da aula de canto vira um ambiente de noia. Eu acho que tem que quebrar isso ao máximo, assim. Claro. E ser mais prático, né? Ir lá fazer e tal. Depois a gente conversa, depois a gente analisa, né? Depois a gente pode até conversar sobre como é que é a trajetória, qual que é a perspectiva de melhorar, para mim, qual que é o processo e tal. Porque é um processo, e às vezes demora um tempo mesmo. Às vezes é super rápido uma coisa e outra coisa super demorada. Né? É assim mesmo. Né? Então, acho que essa coisa da crítica é um negócio importante, assim, que os cantores são muito críticos e os alunos são muito críticos. Quando junta essas duas entidades, né, junto com a gente que vai falar coisas, tipo, não, faz mais assim do que assado. Pronto, às vezes já vira um assunto, né? Verdade. Cara, parece que a gente conversou, parece que eu conversei contigo, não com a vocalista da minha banda, que eu canto numa banda que sou eu e uma mulher que cantamos, nós dois somos os vocalistas da banda, e eu levei muito esse papo com ela a respeito, tipo... justamente dessa coisa, sabe? Tipo, de que em muitos momentos essa relação professor-aluno, ela mais atrapalha do que ajuda quando a pessoa tem essa visão de que ela tem que tentar acertar o tempo inteiro para satisfazer ao professor, ou tipo, como se ela estivesse o tempo inteiro sendo avaliada. Eu acho que muito disso se deve ao nosso sistema educacional, né? Que passa pelo incentivo através enfim, da nota, da avaliação e isso tudo, da prova, né, e tudo mais e tal. E eles não entendem que na aula de canto a relação é diferente. Tipo, o cara... A gente não está ali para aprovar ou desaprovar o tempo... Na verdade, a gente não está ali para aprovar e nem desaprovar. A gente está ali para conduzir, para andar junto com a pessoa num processo de desenvolvimento. Exatamente. E vamos lá. A gente é um facilitador, né? A gente é um facilitador. Exato. Então, a gente... não é que a gente contém todas as respostas e o aluno é uma tábula rasa que a gente preenche, né? Na verdade, é uma interação que vai acontecendo, né? Um pouco como se a gente fosse o ouvido externo e o facilitador mesmo, né? Das coisas que estão acontecendo. Então, acho que quanto mais o aluno se sente empoderado também dessa parte, né? Da construção do seu próprio instrumento, facilita essa coisa da presença, né? Da atenção e do envolvimento. Quando isso foi ficando mais claro para mim, o meu treinamento pessoal melhorou muito. Legal. E com certeza também ajuda bastante a gente a conduzir melhor uma aula de canto também, né, Joana? Sim, com certeza. Legal. Com certeza. E olha só, até a Vanessa colocou aqui assim, a Vanessa Piaz, ela colocou assim, ó, mas a cada conquista do aluno, por mais pequena que seja,
eu comemoro com ele. Tá certo, é isso aí, muito legal. Não, com certeza, com certeza. Ó, a Loisilene Souza colocou aqui assim, ó, amando essa live. É, legal, Luizilene. Show de bola, que bom, Valeu. show. Obrigado. Ô, Joana, inclusive, aí tu falou bastante, inclusive, né, sobre uma metodologia Uhum, com a qual tu parece se identificar bastante, que é uhum, esse Somatic Voice Work, né? Que, diga-se de uhum, passagem, uhum. foi muito legal, porque eu me sinto, às vezes, assim, tipo, meio fanboy, porque eu já vinha lendo as coisas da Jeannie, já vinha lendo a respeito da Jeannie há muito tempo, e no Uhum. comecinho desse ano, foi no comecinho desse ano, né, Joana? Sim. Putz, O parece que vocal. faz anos, né? E Não, foi esse ano, nossa, janeiro. nossa, parece que foi junto com a tua tese de doutorado, pô. Parece que foi lá em 2013. Verdade. Enfim, no começo desse ano, a Joana, junto com esse coletivo de professores de canto, que é o Vocal SP, trouxe essa incrível pedagoga vocal, que é a Jeannie Lovetri, que é a criadora desse método, que é o Somatic Voice Work. Eu e a Luísa, a gente teve a oportunidade de comparecer, obviamente, né? Tipo, eu como fã é meio como vindo, sei lá, o Pink Floyd pro Brasil, assim, sabe? Tipo, óbvio que eu vou, né? Óbvio que eu vou. Com Porque não certeza. é só uma questão de admiração do trabalho, sabe? Tipo, querer aprender mais. Não, não, não. É uma relação meio de fã, assim mesmo. Com certeza. E, enfim, e aí agora, na verdade, a Joana e o Vocal SP estão trazendo novamente em janeiro, mais uma vez aí, né? Em Uhum. janeiro, a Jeannie Lovetri pro Brasil, para ministrar agora tanto o nível 1 quanto o nível 2. Ano passado teve o nível 1, a galera que está no nível 1, então, já pode cogitar aqui a possibilidade de fazer o nível 2, tá? E a Uhum. galera que está afim de fazer o nível 1 e o nível 2, tá aí uma oportunidade de ainda passar uma semaninha lá em Sampa, quem não é, né? Quem não é de São Paulo, passa Quem uma não é de semaninha lá em Sampa. Sampa, vai lá em Sampa, diga-se de passagem, o fato de até a Tatiana Barcelos colocou aqui assim, ó, ela vem ao Brasil em janeiro de novo, se não me engano. Se não te engana, não. Ela vem ao Brasil em janeiro Ela vem. novamente, tá, Tatiana? E aí é o seguinte, aí eu queria que tu falasse um pouco mais, Joana, a respeito da vinda da Jeannie Lovetri para o Brasil e talvez até falar um pouquinho Do método. a respeito do método mesmo, né? O que te Sim. impactou? Vamos fazer pela ordem aqui, pela ordem. O Primeiramente, que me atraiu, né? o que te atraiu no Somatic Voice Work? Olha, então, nesse momento que eu fui estudar fonoaudiologia aí, tive contato com artigos científicos do Journal of Voice, do Logopedics, Phoniatrics, Vocology e tal, e nas coisas de pedagogia vocal mesmo, eu comecei a ler artigos da Jeannie, junto com outros cientistas da voz, tipo Sundberg, tipo Titze e tal. E eu fui lendo e falando, caramba, essa mulher ela tem as mesmas inquietações que eu e ela também ela escreve sobre canto popular e erudito, então também ela vive nesse lugar, que nem eu e tal. E aí me encantei por ela, ela veio aqui fazer eu já, depois de, como você, de ter lido várias coisas e ter visto o blog dela, e a Betinha Amin, que é uma fonoaudióloga aqui de São Paulo, me deu um pouco o contato dela, e eu entrei em contato com o site e tal, comecei a ler o blog dela. Ela veio para o Brasil, e daí eu fui ver. Ela fez um workshop aqui de 1 ou 2 dias, né? Uhum, Lembro que o Maurão até cantou, foi uma das cobaias dela nesse workshop. uhum, uhum. Eu lembro que eu peguei meus alunos e falei, meu, vai vir aquela mulher que eu amo, vamos lá assistir, vamos lá, todo mundo aí. Fui com os 8 alunos, assim, uma entourage, assim, de aluno comigo. E daí, vamos ver o que ela vai fazer na prática, tal, porque tinha visto as coisas mais teóricas e tal. E daí, quando eu comecei a ver, ela fazia os mesmos exercícios que eu tinha inventado no meu estúdio, que eu tinha começado a deduzir. Só que ela já tinha sistematizado, enfim, né, desde os anos 80. Daí eu falei, cara, como assim? Quero fazer esse método. E daí fui para os Estados Unidos fazer. E é muito legal porque o método ele se baseia na fisiologia, como tem outros métodos também, né, que são baseados na fisiologia, mas ele contempla muito essa coisa da liberdade de produção. Então, assim, os exercícios do Somatic Voice Work, raramente eles são estéticos.
Se você quiser fazer exercícios estéticos depois, ligados à musicalidade, por exemplo, o arpejo do Caruso, ou, sei lá, Rossini, ou um trecho de canção, você faz. Mas os exercícios do método mesmo, eles acabam sendo exercícios quase que, os meus alunos falam que é um pilates da voz, né? Eles acabam desenvolvendo a voz por si só, de certa forma, assim, desvinculado da coisa estética. E, ao mesmo tempo, sem essa interferência de toda hora conduzir. É muito essa coisa, você faz o exercício, observa um resultado e vê como a voz ficou. Então, tem esse escutar-se e observar-se de fora que eu acho muito interessante. E a Dini é muito libertária. Então, assim, ela frequentou a The Voice Foundation nos anos 70 e viu os caras falando só de lírico, lírico, lírico. Isso eu sei porque eu entrevistei ela para minha tese. Lá na minha tese tem a íntegra da entrevista dela, né? Aí ela aí falava, e vocês não vão falar nada sobre canto popular? Para os cientistas da voz, né? E eles, canto popular aí é só fazer e tal, isso aqui. Aí um dia, desse jeito. Aí um dia, 10 anos depois de frequentar a The Voice Foundation, eles deixaram ela dar acho que de cantar lá, deixaram ela cantar. E viram ela fazendo canto crossover. Aí o Sundberg chegou para ela e falou, tem alguma coisa diferente na sua garganta, que você consegue fazer esses sons todos diferentes. Ela falou, não, na Broadway tá cheio de gente que nem eu. Daí ele falou, vem pra Suécia, que eu quero estudar a sua garganta. E ali ele estudou, explicou para ela um monte de coisas, né, sobre fisiologia acústica, e estudou a garganta dela e viu que não, era uma coisa fisiológica, ou seja, um jeito de usar o aparelho. E aí eles publicaram juntos aquele artigo famoso deles de 87, se não me engano. E aí começou, a pesquisa científica em voz cantada popular. Só por isso, entendeu? Já acho demais, assim, que ela é uma das responsáveis, ela e outros, sei lá, certamente a Joe Estel e outros pedagogos, né, são as pessoas que realmente empurraram a ciência da voz a estudar o canto popular e descobrir que realmente tem técnicas diferenciadas da do erudito, que como eu te disse, quando eu comecei a estudar não existia nada disso, quando a Dini começou a estudar também não, essa coisa se delineou agora, né, mais recente, assim, na verdade. E, enfim, ela desenhou o método daí todo baseado em fisiologia acústica, então é uma pessoa muito bem informada cientificamente, muito bem informada estilisticamente, que trabalhou com cantores ferrados, tipo Bjork, Luciana Souza, vários astros da Broadway, James Taylor, vocalistas de banda famosas, né? O cara do Harry Potter, que foi aluno dela. Quem que era que tinha feito aula ultimamente, que eu fiquei super impressionada? Agora eu tô esquecendo. Que ela colocou na roda recentemente, enfim. É uma pessoa que tem uma tarimba profissional ferrada de formadora de voz, tem uma tarimba ferrada como palestrante em todos os eventos de voz científica, né? E que é uma super professora, então ela consegue falar dessa ética do professor de canto, ela consegue falar desse momento de construção expressiva da voz e dar conta da técnica, né? É muito legal, assim. Agora, o trabalho na prática com método, aí que tá, esse curso do Somatic Voice Work que ela vem dar aqui é para cantores, mas também para professores de canto, é uma formação pedagógica. E ela nunca quis dar fora dos Estados Unidos, porque ela tem medo de perder o controle e desvirtuar e as pessoas aplicarem mal e tal. Então ela topou dar o Level 1, o primeiro módulo, mas segurou a onda de fazer, que são 3 módulos, né? Segurou a onda de fazer os outros 2. Aí, durante o ano, a gente ficou conversando, não sei se eu vou fazer um nível preparatório e tal. Finalmente, em outubro, falou, venho, dá o nível 2. Eu, legal, vamos nessa. Ficou meio em cima da hora, mas agora, a divulgação é essa. Na verdade, assim, a gente precisa que as pessoas se inscrevam mesmo, porque a gente precisa confirmar com ela essa vinda, né, até dia 20 de novembro. A gente precisa comprar a passagem para ela. Então, quem vai fazer, inscreva-se, porque senão a gente vai cancelar o curso se não tiver inscrições suficientes, né? E acho que é uma oportunidade única, assim, de ter contato com a história da ciência da voz, com a ciência, com a pedagogia moderna de canto popular, de ter contato com um método que é muito eficaz, é um dos métodos mais eficazes, sem dúvida, né? De ter contato com uma pessoa que manja muito de despertar no indivíduo essa coisa da voz, e uma postura toda mais, essa coisa do somatic, né, que é um pouco integrar corpo e voz e expressão, assim, acho que, nossa, é muito bacana, assim. E é isso, vai ser de 22 de janeiro a 28 de janeiro, é o Vocal SP que está promovendo. A gente é um coletivo e não uma produtora, então a gente consegue, embora, né, pareça um preço alto, assim, o curso, cada módulo lá nos Estados Unidos é $390.
a gente consegue fazer um preço praticamente igual, tipo, pouquíssima diferença, aqui, porque não é uma entidade de fins lucrativos, né? Então a gente tem que custear o cachê dela, óbvio, a passagem dela, o lugar, né? Que precisa ser um lugar grande para receber todo mundo que quer vir. E isso tem um custo legal, razoável. Olha, Tradução da apostila, né? A gente não tem um coletivo aqui, apesar de nós sermos um time forte e sermos um coletivo também. A gente tem uma empresa, a gente sabe os custos de tudo. Cara, é muito caro, gente. É muito caro. É muito caro. Não, tradução do material, né? Que sou eu até que faço, mas eu gasto 1000 dias. Então são 1000 dias sem dar aula. 1000 dias sem brincadeira. Mas assim, são dias que eu fico sem dar aula, precisa ter E é um trabalho, né, que merece também ser remunerado, né? É um trabalho que merece ser remunerado. Afinal de contas, a gente sabe hoje, né? Aqui no Full Voice a gente tem também as nossas capacitações e tudo mais. A gente sabe que tem muita gente, existe uma barreira de idioma ainda no Brasil. Muita gente do Brasil inteiro ainda não consegue ter acesso a muito da literatura, e não só a literatura, como também a formações, tá? Justamente por uma barreira de idioma, da língua. E lá nesse curso, pessoal, não vai ter só acesso ao conteúdo, acesso ao método traduzido, mas também vai ter pessoas que entenderam o método, que entendem português, ou seja, tipo, que falam português como língua nativa e que vão poder ajudar em qualquer dúvida, vão poder ajudar a tirar uma dúvida, vão poder te entender para expressar isso para a Dini, para que a Dini possa responder, e essas pessoas vão, então, entender o que a Dini falou e vão passar. A gente faz tradução consecutiva, né? Sim. A Dini tem um corpo docente, ela precisa de uns 5 professores assistentes dela para poder aplicar o método um pouco mais, para as pessoas vivenciarem o método um pouco mais de perto, né? Como a gente tinha uma turma de 80 pessoas, a gente acabou subdividindo em grupos de 10. E aí, nós do corpo docente, a gente faz essa tradução simultânea com ela, a gente vai se revezando e vai traduzindo tudo que ela fala. Então, o curso é totalmente acessível em português, assim, vale muito a pena, né? Porque se você for para os Estados Unidos fazer, tem a tua passagem para os Estados Unidos, tua hospedagem, e você tem que entender o inglês, tal. E ela tem a passagem para os Estados Unidos, tem a hospedagem, tem os dias sem dar aula, principalmente para nós que somos professores, tem os dias sem dar aula, tem muita coisa, gente. Então, assim, na verdade, o curso, tá? O curso ele não tá barato, pessoal. Desculpa dizer, o curso tá dado. Curso tá dado. O curso tá dado. É um curso, enfim, a gente... isso, a gente vai fazer o nível 2 agora, que para o pessoal do nível 1, ela só vai dar uma tarde de revisão, como já faz um ano e vai seguir. E o nível 1 e o 2, quem quiser fazer, já pode fazer direto. Deixa eu só pegar aqui, ó. O Caio perguntou, inscrição é nesse e-mail, eu gostaria de mais informações. Nesse e-mail que tá aí, que é o vocalsp@gmail.com, quem quiser se inscrever. Tá? Exatamente. E também, deixa eu só pegar aqui. Ok, vamos lá, olha só. A Tânia Borges, ela perguntou o seguinte aqui, Joana, quais os critérios para fazer o curso? Não tem pré-requisito o curso. O pré-requisito de quem não fez o nível 1 é fazer o nível 1 antes de ir para o nível 2. O nível 2 é onde, é a nata do Somatic Voice Work, que é onde ela vai para as ferramentas. Então, o nível 1, ela, na verdade, estabelece o método, conta um pouco os princípios por trás, conta toda... Nela é muito calcado no desenvolvimento dos registros e tal. E no nível 2 são as ferramentas para lidar com a voz das pessoas. Então, ela vai lidar com todos os defaults, as tendências naturais dos alunos e apresentar um monte de ferramentas. É demais. Recomendo muito fazer o nível 2. Então, na verdade, não tem pré-requisito. No ano passado, a gente teve professor de canto, vi que a Luciana Santi perguntou se fonoaudiólogo metido a besta pode fazer, metido. Pode, super, metida a cantora, né, Luciana? Metida a cantora. Não metida a besta. Não, mas a Lu canta bem, ela não é metida cantora, não, ela canta bem. Ela é uma fonoaudióloga cantora, né? Então, super pode fazer. Qual que foi o nosso público-alvo? Cantores, alunos de canto, professores, em sua grande maioria, porque é um curso de ensino de canto, que ensina a ensinar, né? Um curso de pedagogia vocal. E fonoaudiólogos. A gente teve um monte de fonoaudiólogos não cantores, ou metidos a cantores, ou fonoaudiólogos cantores, né? É bem por aí. Atores, a gente teve.
né? Profissionais da voz, no geral, é que são o público-alvo desse método. Tem um trabalho da Ariane Mulan, inclusive, que foi feito lá na... Ó, risadinha da... que foi feito lá na PUC-SP, que estudou a aplicação do método para voz de teatro, né? E foi muito legal o trabalho, ela colheu resultados muito bacanas, assim. Acho que, nossa, desculpa, não é porque a gente está promovendo, não, mas é super imperdível mesmo. É de 22 a 28 de janeiro. Eu vi que deixa eu colocar aqui, inclusive, né? 22 a 28 de janeiro. Aí eu vou explicar um pouco como que é. Cada módulo tem 3 dias. Então, 22, 23 e 24 de janeiro é o nível 1. Para quem for fazer só o nível 1. Daí, dia 22, 23, 24. Dia 25 é a revisão de quem já fez o nível 1 em janeiro, que ela vai querer dar uma revisada para ter certeza que as pessoas entram frescas. E dia 26, 27 e 28 é o nível 2. Quem quiser fazer só o nível 1, é super bem-vindo. Aí tem os preços direitinho lá no nosso flyer. Vocês podem olhar na nossa página do Facebook lá do Vocal SP. Tem o flyer rolando pra caramba. Mas eu recomendo muito, se você tiver como, fazer o 1 e o 2. Porque o 2 é muito, muito conectado com o 1. O nível 3 é um nível em que ela convida vários profissionais de fora e tal. É um nível também muito bacana e que finaliza a certificação, né? Mas o 1 e o 2 eu acho fundamentais, assim. Eu estou só colocando aqui para nós, aqui, inclusive para guardar aqui, né? Quem quiser escrever, tá? Vai lá para o vocalsp@gmail.com para pedir mais informações, tá? O Cléo Correia Cardoso colocou aqui assim, ó, moro em Manaus, preciso me programar. Precisa. Né? Então, usem Airbnb, que é mais barato do que hotel, né? A gente ainda não sabe o local, com certeza, porque a coisa do aluguel é um negócio, assim, terrível no custo do curso, né? Então, a gente está tentando achar um lugar... Então, o local a gente ainda não sabe, Rosângela, onde que vai ser realizado. Ano passado a gente fez na Uni Paulistana, que era do lado do metrô. O nosso pré-requisito é que seja perto de um metrô, que as pessoas consigam chegar facilmente. Então, esse ano a gente ainda está vendo, provavelmente vai ser na Uni Paulistana, mas a gente está um pouco numa queda de braço com a coisa do preço do aluguel, que a pessoa que administra lá pediu um valor, assim, bem alto, né? E aí a gente teria que ter no mínimo, porque a gente ainda está para confirmar a vinda dela, a gente teria que ter no mínimo, sei lá, 60 pessoas, e é muito difícil agora a gente conseguir a gente pode até conseguir esse número, né? Mas, eu falei, o Cléo, a Cléo. É a Cléo, né? Desculpa aí, viu, Cléo? Desculpa, Cléo. E aí a gente está vendo essa coisa do local para poder viabilizar com menos gente. A gente precisa chegar nessa conclusão até dia 20 de novembro, daí a gente fecha. Mas, enfim, a gente está bem trabalhando para fazer a coisa acontecer. Acho que vai valer muito a pena. Recomendo! Nossa, recomendadíssimo, pessoal. Diga-se de passagem. O legal, na verdade, e até quero abrir um link aqui agora, muito rapidamente aqui, tá, Joana? Que o seguinte, eu acho que acredito. Vamos lá, acho que tu vai concordar com o que eu vou falar agora. Porque. Falou até uma aproximada do microfone. Não, é que quando. É porque assim, tipo, tu falou ali o nome de uma menina que fez fez um trabalho com atores de teatro, né? E que teve que teve ganhos. Ariane Mulan. Como é que chama o nome dela? Ariane Mulan. Ariane Mulan, isso. Aí a Ariane Mulan foi lá e fez um trabalho com atores, né? Com a voz do teatro, e teve benefícios na emissão desses atores, certo? Uhum. Mas, assim, isso é uma coisa muito bacana, porque é óbvio que vai funcionar. Olha a voz sob o ponto de vista funcional. Tudo que tu faz é para melhorar a função vocal, para melhorar a eficácia, né, a eficiência vocal. A fisiologia, né? A fisiologia ser mais eficaz, né? Exato. O treinamento funcional é isso, né? Exato. Então, é uma metodologia funcional, gente. Então, vamos lá. Justiça seja feita. A Dini, ela canta lírico, ela canta popular. Mas aí, a pergunta aqui agora, tá? Porque imagino que talvez a gente tenha aqui professores, cantores de lírico também e tudo mais e tal. Ela defende muito essa coisa do CCM, né? Do Contemporary Commercial Music. Uhum. Ela que criou esse termo, né?
Isso é. O Mark Baxter gosta dessa visão funcional, mas ele não gosta do termo comercial só. Ele acha que as músicas não precisavam ser todas comerciais, mas serem contemporâneas também. Mas enfim, é uma questão só de termo. Ela quer dizer midiática, né? Ela quer dizer midiática. Isso. Mas vamos lá. Joana, é um método funcional, é um método que preza muito mais pela questão tipo de melhorar a eficiência vocal. Ele é aplicável no canto lírico também? Então, a Dini, na verdade, ela briga muito por causa dessa coisa do CCM, porque quando ela começou a frequentar os congressos, e isso tem na entrevista aqui, lá na minha tese, ela falava, começou a ter pesquisa dela assim, classical e non-classical. Ela falou, gente, não pode ter um nome que não se definir toda uma gama de gêneros pelo que não é. A gente precisa ter um nome para o que é, né? Então, ela defende muito, na verdade, que se valide a seriedade também da pedagogia do canto popular. Mas ela mesma, se você for olhar, o estilo que ela tem mais intimidade acaba sendo o lírico mesmo, né? Não, ela também tem uma bela intimidade com jazz, ela tem uma bela intimidade com jazz e com teatro musical. Mas ela é uma cantora lírica, você vê ela vocalizando, ela vocaliza com muita tranquilidade, coisas agudíssimas. Canta Handel, facilimamente, né? Então, e tá com que idade ela? Ela tá com que idade? Uns 61. 61. E uns, já. Né? Esse uns aí eu nem sei os detalhes, nem vamos entrar em detalhes. Tudo bem. Mas ela já é uma senhora, eu já vi ela se aquecendo, e eu percebo também no meu trabalho, eu uso o Somatic Voice Work pra caramba, pra formar a voz de cantor lírico, e acontece, porque é um treinamento funcional. Então, assim, quando você pensa no equilíbrio do instrumento vocal, ele acontece. A única coisa é que a acústica é muito diferente, né, do canto popular. Então, você tem que dominar isso, né? Quais são as estratégias de acústica, ou seja, as estratégias de ressonância. Mas com relação ao desenvolvimento dos registros, laríngeos e tal, nossa, tem que dizer que quando eu comecei a fazer esse tipo de treinamento, a minha voz lírica melhorou muito, muito. Era muito instável em vários aspectos, né? Então, realmente, assim, eu acho que essa coisa de não ter uma sonoridade pré-concebida faz com que o método seja, de fato, crossover, mesmo, sabe? Que ele sirva mesmo para vários estilos, porque na verdade ele é anterior aos estilos, né? O estilo você coloca depois, né? Acho que o que é isso, bacana porque não limita a expressão, né? Que a gente estava falando sobre entre a expressão e a técnica, ou seja, entre a expressão e a técnica, né? A técnica ela não pode limitar a tua expressão, ela tem que empoderar a tua expressão e não exatamente, e não engessar, né? Não engessá-la. Ou seja, é um método que, então, professores de canto lírico vão poder aprender, vão entender. Eu posso, inclusive, abrir uma coisa pessoal aqui para ti, Joana, para ti e para nossa aqui hoje. Cara, é muito louco, porque eu estudei canto lírico, entre aspas, canto lírico, durante muitos anos, né? Mas eu nunca me senti próximo de algo que pudesse ser lírico. Tanto que eu cheguei a pensar que uma coisa que eu já ouvi muita gente falar, ou a pessoa nasceu para o canto lírico, ou ela não nasceu para o canto lírico. Outra crença. Eu vejo que são elementos culturais que a pessoa pode ir adquirindo ou não, enfim, né? Enfim, e eu nunca desenvolvi uma voz que me fizesse pensar, cara, eu acho que eu não vou conseguir nunca cantar nenhuma Ave Maria na igreja, no casamento de alguém, sabe? E eu tinha, então, essa crença porque eu batia, era murro em ponta de faca, né? E fazia aula de lírico e não conseguia nem resolver nem a minha voz no popular, nem a minha voz no lírico. E eu nem estudava para ser cantor lírico, eu estudava para cantar rock and roll. Então. Rock and roll é metal. E, enfim, é o que a gente tinha acesso nas antigas, né, Joana? Tipo, era aula de canto lírico, era o que tinha de acesso nas antigas. E aí, cara, tipo, eu fui, então... Foi aí, na verdade, onde eu comecei a trabalhar a minha voz sob o ponto de vista funcional, só que em outra escola, que foi a escola do Speech Level Singing, que tem o mesmo olhar, esse olhar funcional. Entende? Não só o Seth Riggs, mas o Seth Riggs e o seu... Óbvio, também fui estudar anatomofisiologia vocal, fui estudar com a Silvia Pinho, que me abriu, assim, tipo, a mente a respeito de fisiologia vocal e tudo mais e tal. Só que, enfim, aquilo ainda me encucava, porque eu ainda não tinha treinado a voz, eu tinha entendido como as coisas funcionavam e tudo mais, mas só um método com um olhar funcional é que me fez, número 1, resolver minha voz no popular, então finalmente consegui cantar as coisas que eu queria cantar, e número 2, pela primeira vez, pensar, caramba, cara, eu acho que eu poderia ser cantor lírico.
A ponto de, nessa última vez que eu tive lá nos Estados Unidos, eu fiz aula com um dos meus professores, que é o Dean Kaling, e ele falou para mim assim, ô Fernando, tu nunca pensou em estudar para cantar canto lírico, não? Eu assim, olha, por um tempo eu cheguei até a pensar, mas eu achava que não era possível, porque eu achava que eu não tinha nascido para isso, entende? E aí é que a gente vê o quão libertador pode ser o olhar funcional, um treinamento funcional da voz. Então o pessoal aí que tem alguma objeção com relação a tipo, mas isso não se adequa ao meu estilo musical, tira essa crença aí, porque vai se adequar ao teu estilo musical. Porque é anterior. Exato. É o que a Joana tá falando. E a minha história foi igualzinha à tua, assim. Eu comecei a estudar o erudito, o lírico, né? Procurando melhorar no canto popular, enfim, me desenvolver. Eu nem tinha um objetivo X, por exemplo, de cantar rock, mas eu queria melhorar. E daí, primeiro teve muito choque, depois eu comecei a gostar também do canto lírico, por isso que eu construí esse caminho, né? Mas sem nunca conseguir resolver determinadas coisas. Outras coisas se desenvolveram. E só consegui resolver as coisas e continuo resolvendo coisas e descobrindo coisas até agora quando eu fui pro funcional mesmo, nas duas coisas. Às vezes era muito difícil transitar, por exemplo, de volta pro popular, tinha ficado muito lírico, voltava pro popular, a voz vinha tudo esburacada. Às vezes ficava muito no popular, ia no lírico, o agudo ficava todo duro e tal. O treinamento funcional que foi resolver essas coisas, né? Muito, demais, assim. Legal. Então, ou seja, é bem parecido. É um treinamento que realmente te capacita com muito mais propriedade a ser um cantor crossover para quem quer ser cantor crossover, certo? Eu acho que para quem quer ser cantor crossover é bem importante ter essa perspectiva, senão fica difícil. E para o professor crossover? Essa pergunta agora vai, na verdade, aí é indispensável. Roberta Lobato, tá? Minha querida Roberta Lobato, que é uma das nossas mentoradas de um grupo de mentoria que a gente tem. E a Roberta, ela, mas eu quero ser... Ela falou, mas eu quero ser professora crossover, assim, ou seja, é esse olhar funcional da voz que liberta isso, né? Precisa. Precisa desse olhar da fisiologia para transitar entre os estilos, senão você não sabe o que está acontecendo. É impossível. É possível ser professor de um estilo só e não ser um super fera de fisiologia acústica. Existem outras formas de construir. Isso eu super vi na minha pesquisa. Os professores empíricos, eles têm outras maneiras de construir geniais. Eu olho assim e falo, cara, que legal, ele tá usando só a música para ensinar e rola e tal. Então, assim, não acho que é uma coisa absoluta. Acho que, às vezes, a pessoa vai por outros caminhos. A expressão é uma coisa maluca mesmo, né? E a musicalidade, enfim. Mas didática, se você quer... Didática também é uma coisa louca, né? Didática, não sei, eu acho que tem coisas culturais envolvidas, leituras, coisas que abrem a cabeça da pessoa que são muito importantes também, que a gente não pode esquecer. Mas quando você está transitando entre estilos, e tem duas coisas envolvidas. Para um cantor crossover, ele tem que saber qual é a cultura que ele está envolvido, ou seja, tem padrão sonoro pré-concebido ou não tem, qual é a cultura, né? Como é que se respira esse canto, né? Você vai estudar ópera, tem uma coisa, um mundo, né? Eu lembro que um dos professores empíricos que eu estudei, o de ópera, você entrava, tinha 1000 painéis de cartazes de óperas que ele tinha feito. É um mundo, né? Então isso, acho que a pessoa tem que viver bastante para se chamar de crossover. Não é só fazer uma técnica, né? Tipo, claro. O som do belting é assim. Que nem eu te falei, eu não me considero belter porque eu sei fazer o som do belting, eu sei fazer high belting, sei fazer belting, né? O belting convencional. Mas eu não uso isso, né? Uma cultura da qual eu me aproprio. Então, eu não me considero belter. Eu considero que é uma técnica que eu sei fazer, uma sonoridade que eu sei fazer. Eu acho que para você estar inserido na coisa do crossover mesmo, você tem que se apropriar dessas duas culturas. Porque eu te digo, como eu vivi isso, já faz 24 anos que eu vivo isso, né? Mais precisamente, 24, 25 anos, eu me aproprio do canto popular brasileiro e do canto lírico. Legal. Mas para dar aula, é isso, né? Por que eu consigo atender cantores que estão fora do meu espectro cultural que eu me apropriei? Porque eu tenho essa visão da fisiológica, funcional, né? Daí eu também vou atrás de entender um pouco os estilos. Né? Se vem um cantor de rock, eu vou tentar entender. A gente começa, por curiosidade das várias expressões vocais, começa também a sacar o que está acontecendo e ir atrás de saber mais e tal, né? Então, aí acho indispensável, professor. Massa. Inclusive, tu falou uma coisa muito bacana, porque eu, inclusive, mencionei para a Roberta, eu disse assim, Roberta, e obviamente isso serve para qualquer pessoa que queira se aventurar de maneira
sólida em qualquer estilo que seja, tá? Existe uma responsabilidade disso que a Joana está falando, e não no sentido pejorativo, como muita gente acaba, às vezes, levando, né? Essa coisa de se apropriar de uma cultura é muito importante se tu quiser entender um estilo a fundo, ou seja, se tu quer trabalhar com o cantor de hip hop, tem que entender a realidade desse cantor de hip hop. Vai na balada do hip hop, entendeu? Vai escutar o repertório, né? Não é só, né, fazer a sonoridade, eu acho, por um lado. Eu acho que é legal para o professor de canto, em geral, conhecer fisiologia acústica. Se ele vai trazer isso na aula de canto, se ele vai só fazer vocalizes tradicionais e não funcionais, para que ele vai usar isso é outro assunto. Mas, assim, eu acho que é importante para o cantor até, né, saber um básico disso, e o professor é bem importante, né, ele saber, para ele também não se perder em certas armadilhas, assim. Mas eu vejo que, enfim, aí é um pouco, a gente não é Deus, as pessoas têm que procurar o que elas sentem necessidade, né? Mas é uma coisa que eu acredito. Tanto que no meu curso lá da Santa Marcelina, né, eu pedi para pôr no currículo quando eu era professora sozinha lá. Hoje em dia a Marcela Martinez é minha parceira lá. Mas quando a gente fez o currículo, eu falei, não tem curso de fisiologia? Tem que ter, porque esse pessoal vai dar aula depois e eles precisam saber as coisas um pouco melhor, né? Se vai usar legal. Depois, é outro assunto, né? Mas acho que é importante, assim. Que é uma realidade que então tu tem sido talvez pioneira aí nessa questão de mudar alguns currículos, né, aqui no Brasil, nas universidades no Brasil, porque na verdade anatomofisiologia vocal e acústica são assuntos muito pouco explorados na academia, na faculdade, né? Tem tantos outros aspectos a serem explorados que às vezes não sobra nem tempo, mas, né? Eu tive fisiologia na faculdade, só que foi dado num ponto de vista bem fonoaudiológico, então eu não consegui fazer a ponte. Eu lembro que eu fiz um trabalho já na época sobre as diversas técnicas de canto, eu fui tentar procurar o livro do Richard Miller não estava acessível para mim, eu sabia que existia, mas eu não conseguia acesso, então fui tentar ver nos livros mais básicos o que dizia sobre a técnica francesa, a técnica italiana e tal, e nananã. Eu lembro que foi muito desconectado, então eu não saquei as coisas. Eu fui sacar essas coisas quando eu fui estudar fono, né? Quando eu entrei na especialização em fono, que é a mesma especialização que as fonos fazem, né? Essa que eu tive a oportunidade de fazer, que fechou, infelizmente, agora, que é a mesma que elas fazem para atender clínica depois de voz, a gente só não fazia clínica. Mas tinha ator, tinha cantor, tinha locutor? Não. Tinha professor de canto e ator, principalmente, e tinha uma médica, né? Ali que eu saquei, porque daí foi explicado de um jeito que mais conectado com a prática, assim, né? E daí que eu vi que tinha uma literatura enorme, desde os anos 50, e que eu não tinha tido na faculdade, como assim, né? Então, essa conexão eu tento fazer com essa coisa mais contemporânea, que a gente sabe, por exemplo, saiu em 2014 um artigo revendo, com eletromiografia, revendo voz mista, de um jeito diferente do que vinha sendo abordado até então. Então, isso é uma coisa que está se transformando a cada momento, né? Claro. Tem que se atualizar um pouco, né? Não dá pra gente ficar sempre se baseando nos livros de 1900. São válidos, se você quiser, né? Mas acho que é importante também a gente não desprezar um conhecimento que está aparecendo agora. Claro. E está sendo articulado por vários pedagogos, né? De várias formas. Né? Acho que o bacana desses livros, dos livros mais antigos, que às vezes não tinham a luz, que tem a luz a luz da fisiologia, da anatomofisiologia, da forma como a gente tem hoje, o que eu vejo que às vezes eles contribuem bastante para te contar a história do desenvolvimento da pedagogia vocal, né? Que eu acho que é legal essa nossa compreensão como professores de canto também a respeito da história, de como os conceitos foram se firmando, como que os conceitos foram evoluindo e tudo mais e tal, até pra gente entender as incongruências que existem no mundo de hoje, né? Porque tem gente que realmente, parou na literatura antiga. Aí, continua falando, reproduzindo conceitos que a ciência já veio e já disse, não, calma, não é isso. Né? Então. É por isso que é legal pra gente criar uma conexão com essa galera que tá falando, não, calma, é porque nesse livro lá falava isso, então eu entendo o que tá falando. Mas, hoje, na verdade, já existe uma outra compreensão. Então é bacana a gente entender essas nuances históricas da pedagogia vocal. Eu gosto, é uma coisa que me dá um tesão, assim, às vezes, de falar, assim, sabe, que se me deixar eu fico falando, é justamente sobre a história da pedagogia vocal. Eu estudei bastante isso também para fazer minha tese. Tem um capítulo sobre isso, na história da técnica vocal. Quando aparece o conceito de técnica vocal,
E como é que era pensado no começo, como é que se desenvolveu, os mitos que se desenvolveram, os principais termos, né, que foram as coisas que eu estudei, voz na máscara, voz na frente, voz atrás e tal, giro da voz. E como isso foi se modificando ao longo do tempo, da onde saiu para onde vai, né, e como é que é abordado hoje. Então, Claro. muita coisa se transformou mesmo. Outras coisas permanecem e a gente entende melhor por que elas funcionavam, né. Então, acho que isso é super importante, acho que faz parte da nossa história, por que não conhecer, Sim. né? Claro, com certeza. Muito bem, gente, olha só, bastante gente interessada, muito obrigado a todos vocês aqui, mas assim, né, tipo, a Joana, tamanho de dois pequenos, né, Joana? 2 pequenos, um de 12 e um de 1,5. Ou seja, um não tão pequeno assim e Um outro não bem tão pequeno. Ou seja, minha gente, vamos deixar essa esposa, essa professora que já trabalhou bastante hoje, essa mãe de família, ela aí descansar. Amanhã todos nós temos aulas para dar, bastante coisa para resolver, então muito Vou obrigado a gravar todos às vocês. 8h30 da manhã. Ô, Vou louco, então gravar. vamos liberar. Foi uma Mas, ó, delícia, Fernando. eu queria dizer aqui para todo mundo o seguinte, ó, quem quiser se informar mais a respeito da vinda da Dino Lovetri ao Brasil, Somatic Voice Work, um método mega funcional, uma abordagem funcional da voz, que serve sim para todos os estilos, porque como a própria Joana falou, é um método que antecede o estilo, ou seja, um trabalho que antecede a questão de estilo, a questão de música, né, de estilo, de gênero musical, tá? Então acessa aí o facebook.com/vocalsp, manda uma mensagenzinha aí, tá? A Joana e todo o pessoal do coletivo Vocal SP estarão ligados lá no Messenger lá, tá? Ou então manda um e-mail para esse e-mail que eu vou colocar aqui na tela agora, que é o vocalsp@gmail.com. Não é redundância não, tá, gente? É isso aí mesmo, é vocalsp@gmail.com, tá? E aí Isso agradecer aqui imensamente, eu queria que inclusive já deixassem aqui, por favor, bem, agradecer aqui mais uma vez a presença aqui da Lua Santi, da Tati Queiroz, do Dione de Oliveira, que está aqui hoje, da Mari Moga também, muito obrigado. Quem mais que estava aqui com a gente? A Vanessa Piazza, a Rosângela, a Aninha Learte, Rômulo Martins, Iracema Rodrigues, Reinaldo Huppers, Cleo, o Rilvas que o Rilvas é de Recife ou Salvador? E agora eu me esqueci, tá? Desculpa aí, viu, Rilvas, pela confusão. A Iracema, que está aqui, a Ariadne também está aqui, o Caio, a Tânia, a Raíssa, Gabriel, enfim, uma galera que passou por aqui, tá? Muito obrigado por todos vocês. Joana, obrigado, tá? Obrigado Eu que agradeço. pelo papo. Uma delícia conversar sobre esse assunto que eu amo. E conversar com uma outra pessoa que eu sei que é apaixonada por isso também. Agradeço muito a participação da galera, fiquei acompanhando aí os comentários, e é muito legal ver que as pessoas a cabeça delas começa a fervilhar junto com a gente, né, Fernando? Sim. E agradeço pelo carinho também de quem gostou e quem acompanhou a gente. Agradeço demais. Quem quiser me escrever um e-mail é joanamaris1@yahoo.com.br. Já vou colocar aqui, ó, joanamaris1@yahoo.com.br, né? Isso. Só dar uma olhadinha ali, joanamaris1@yahoo.com.br, para quem quiser. Isso aí, eu no Face, a gente se tá? fala também, tô como Joana Maris. E curtam a página do Vocal SP, porque daí a gente pode espalhar para mais gente as iniciativas que a gente tem. A gente promove vários cursos, na verdade, esse é o maior, né, do ano que vem, mas tem várias coisas. A gente teve o curso de distorções vocais, teve o curso do uso dos tubos, né, no treinamento, que a gente até conversou. Com a Marcela, né? Com a Marcela e com a... E com a Thaís. Com a Thaís Vaiano, nossa. Marcela, é Martinez ou Martinez? Martinez, acho que é um jeito de falar, mas eu falo Martinez, sei lá. Martinez, mas acho que é Martinez. Espanhola. Martinez, espanhola. Muito bem. E do Vocal SP com também. A Thaís, né? E com a Thaís Vaiano. A gente promove, às vezes, workshops de corpo. A gente vai promovendo as coisas que a gente acha bacanas, assim. Então, é isso aí, é nóis.
Ou seja, sigam lá a página também, facebook.com/vocalscp, além de se informar sobre a vinda da Ginny Lovetri, vocês também vão saber de todas as iniciativas que o Vocal SP está aprontando aí para, enfim, fomentar o cenário da pedagogia e da técnica vocal no Brasil. Joana, mais uma vez, muito obrigado, viu? Então, eu que agradeço, querido. Ah, show, massa, obrigado. Ó, pessoal, curti e solicitei sua amizade já, a Simone aqui, ó. Amei. Valeu, Simone. Massa. Gente, muito obrigado, então, tá? Até a próxima. Deixem lá o carinho de vocês também lá para Joana, agradecendo pelo tempo que ela dedicou aqui para nós, trazendo tanto conteúdo, tanto conhecimento e mais essa grande oportunidade de aprender com uma grande mestre que é a Ginny Lovetri. Joana, valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Beijo, boa noite para todos. Tchau, tchau.